Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num universo que para muitos parece um labirinto de regras e relatórios. A auditoria governamental. Nós recebemos um material bem denso sobre o tema, quase um guia de estudos, mas a nossa missão aqui não é recitar o manual, é extrair a filosofia por trás da fiscalização do dinheiro público. Exato. E seguir a narrativa que os próprios documentos sugerem, a evolução da auditoria. Como ela deixou de ser só uma caça a fraudes para tentar moldar um governo mais eficiente. Perfeito. E para entender essa ambição, o ponto de partida é um documento global, a Declaração de Lima. Ela define a auditoria não como uma burocracia, mas como um pilar indispensável para a República. A ideia central é simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. É comparar o que foi feito com o que deveria ter sido feito e comunicar essa conclusão de forma independente. É a base, né? Certo. Então vamos começar pelos protagonistas desse processo. Quem acompanha o noticiário já conhece os nomes: CGU, TCU. O material que a gente recebeu o separa em auditoria interna e externa. Mas o que me pareceu interessante não é só a definição, é a dinâmica de poder entre eles. Perfeito. Mais do que interna e externa, a melhor analogia é pensar em assessor versus árbitro. A auditoria interna, como a da CGU, é uma função de assessoria. Ela está dentro do Poder Executivo, respondendo à própria gestão. Ah, então ela joga no time da gestão, por assim dizer. Exatamente. O objetivo dela é ajudar os administradores a identificar riscos, a corrigir rotas, a melhorar os processos. É uma ferramenta de gestão. Enquanto o TCU, a auditoria externa, é o árbitro. Ele não faz parte do time, ele é vinculado ao legislativo, né? Justamente para ter o distanciamento necessário para apitar o jogo com isenção. Isso. A lealdade dele não é com o gestor, é com as regras do jogo e, no fim das contas, com a sociedade que assiste à partida. E aí que a coisa fica complexa, na prática, imagino. Completamente. Não é raro que a CGU, com seu olhar de dentro, analise um processo e o considere adequado. Mas o TCU, com seu olhar de fora... chegue a uma conclusão totalmente oposta. Exatamente. É aí que a teoria encontra a complexidade do mundo real. E isso reforça uma regra de ouro que o material destaca. Que uma não substitui a outra. E isso mesmo. Um time não pode dizer, não preciso de técnico, o árbitro já vai apitar o jogo. A CGU ajuda a arrumar a casa por dentro. O TCU verifica de fora se a casa está em ordem perante todo mundo. Então, temos o assessor e o árbitro. Mas eles estão procurando a mesma coisa no campo. É aqui que a narrativa da evolução fica muito clara. O material organiza os tipos de auditoria quase que numa linha do tempo, sabe? Do mais tradicional ao mais moderno. É isso mesmo. A mais clássica, a base de tudo, é a auditoria de regularidade ou de conformidade. Aqui, a pergunta do auditor é quase binária. A lei foi cumprida? O foco total é na legalidade. Entendi. Ele pega um contrato e compara com a lei de licitações, por exemplo. Perfeito. O resultado é direto. Está regular ou irregular? Houve superfaturamento? É o feijão com arroz da auditoria. Essencial, mas hoje já não é suficiente. Insuficiente porque, para usar a nossa analogia, um time pode não cometer nenhuma falta, seguir todas as regras do jogo. E ainda assim perder de 10-0 por jogar muito mal. Exato. É possível ser 100% legal e 100% ineficiente. E essa percepção deu origem à auditoria operacional ou de desempenho. Ela representa a grande virada de chave. A pergunta muda de o gasto foi legal para o gasto valeu a pena? O foco sai da legalidade e entra no mérito da gestão. A política pública funcionou? O dinheiro gerou valor para a sociedade? É isso. Exatamente. E para responder essa pergunta, que é bem mais complexa, a auditoria operacional usa os famosos 3 Es: economicidade, eficiência e eficácia. E o material traz aquele exemplo clássico da ponte do nada, que é perfeito para a gente entender essa ideia. É um ótimo exercício mental. Vamos construir juntos essa ponte. Imagina uma prefeitura que decide construir uma. O primeiro E, economicidade.
O gestor fez a licitação e comprou cimento, aço, tudo pelo menor preço possível. Ok, cumpriu o requisito, foi econômico. Agora, a eficiência. O segundo E, não é só comprar barato, né? É usar bem o que se comprou. Certo. A equipe de engenharia constrói a ponte no prazo, sem desperdício de material, talvez até antes do previsto. A obra foi eficiente. Perfeito. Foi econômico na compra e eficiente na construção. O gestor pode até receber um prêmio de produtividade. Mas aí vem o terceiro E, a eficácia. E a gente descobre que a ponte liga um lugar deserto a outro lugar deserto. Ah, Ela não resolve o problema de transporte de ninguém, ou seja, ela não atinge o seu objetivo. A eficácia é zero. então um projeto pode ser perfeitamente legal, econômico, eficiente e ainda assim ser um completo desperdício de dinheiro público. Isso me lembra de alguns estádios construídos para grandes eventos. A obra foi rápida, dentro do orçamento, mas hoje a gente se pergunta qual o real benefício, né? Exatamente esse o ponto. E isso nos leva a um debate fascinante que o material só menciona de leve. Medir eficácia é um desafio enorme. Como se mede o sucesso de um programa de segurança pública? Ao entrar nesse campo, o auditor pisa numa linha bem tênue. Correndo o risco de fazer um julgamento político e não técnico. Exato. É a fronteira mais complexa da auditoria moderna. E antes de passar para a mentalidade do auditor, só para fechar o leque, tem também a auditoria contábil. Sim, a contábil ou financeira. A pergunta dela é: as demonstrações financeiras, o balanço do governo, são confiáveis? Ela busca garantir que os números apresentados refletem a realidade sem distorções graves. É a única que, por norma, termina com um parecer formal, tipo um selo de qualidade sobre as contas. Certo. E para navegar por toda essa complexidade, o auditor precisa de um kit de ferramentas mental muito específico, né? O material destaca alguns princípios que são a espinha dorsal da profissão. 2 são centrais. O primeiro é o ceticismo profissional. A expressão que o material usa é ótima. A pulga atrás da orelha. Gosto dessa imagem. Não se trata de cinismo, de desconfiar de todo mundo. É uma postura de alerta, uma mente questionadora que não aceita a primeira resposta, que avalia criticamente as evidências. E que está sempre atenta a sinais de que algo pode estar errado. Isso. É resistir ao conforto da resposta fácil. E o segundo, claro, é a independência. O árbitro precisa ser e, o que é crucial, parecer imparcial. Mas o que isso significa na prática? Bom, é aqui que os documentos apontam para o que eles chamam de regra de ouro, especialmente para a auditoria externa. E qual é? A regra de ouro é: o auditor não cogestiona. Não cogestiona. O papel dele é avaliar o que aconteceu, é ver o replay do lance. Ele não pode entrar em campo e ajudar a bater o escanteio. Se o auditor participa de uma decisão gerencial, se ele aprova uma despesa antes dela acontecer, ele se torna parte da gestão. E aí ele não poderia auditar com isenção um ato do qual ele mesmo participou. Exatamente. Ele estaria auditando a si mesmo. É por isso, por exemplo, que a Declaração de Lima critica o chamado controle prévio dos tribunais de contas. Porque isso borra a linha entre quem joga e quem apita. Precisamente. Confunde as responsabilidades. E o gestor pode se sentir tentado a transferir a responsabilidade da decisão para o auditor. E o auditor perde sua principal qualidade, o distanciamento. Entender essa regra de não participar da gestão também ajuda a diferenciar a auditoria de outras atividades que parecem similares, né? O material faz uma distinção bem útil entre auditoria, perícia e consultoria. Sim. Eu fiz uma analogia depois de ler. A auditoria é um check-up geral de saúde, a perícia é uma autópsia para descobrir a causa da morte e a consultoria é um personal trainer para melhorar a saúde no futuro. Faz sentido? É uma analogia excelente. Muito precisa. O auditor faz um check-up, geralmente por amostragem, para dar um diagnóstico geral. O perito faz uma análise exaustiva de 100% dos dados de um fato específico para produzir um laudo conclusivo sobre um crime, como o valor exato de um desvio. E o consultor, como um personal trainer, trabalha junto com o gestor para construir um futuro melhor. E claro, um auditor não pode ser o personal trainer de um processo que ele vai ter que avaliar
no check-up anual. Chegando ao final da nossa análise, fica muito claro que a auditoria governamental é um campo em constante tensão e evolução. A gente viu a dinâmica de poder entre o controle interno, o assessor, CGU, e o externo, o árbitro, TCU. Isso. E mergulhamos na sua transformação, de uma simples verificação de legalidade para uma avaliação de desempenho muito mais complexa. A imagem da ponte do nada é a que fica, né? Mostrando que não adianta fazer as coisas do jeito certo se não estivermos fazendo as coisas certas. No fundo, a mensagem que os documentos nos passam é que a auditoria moderna tem esse duplo mandato. Por um lado, ser o cão de guarda da legalidade, garantindo a prestação de contas. Por outro, ser um catalisador de melhorias, apontando não só ilegalidades, mas também desperdícios e políticas que simplesmente não funcionam. Um papel duplo, então. Exato. E isso nos deixa com uma provocação para o futuro. O material menciona que um bom relatório de auditoria não deve só apontar falhas, mas também destacar as boas práticas encontradas. Isso me leva a uma reflexão final. Se a imagem pública da auditoria é a de uma caneta vermelha que aponta erros, o que aconteceria se ela também fosse vista como um holofote que ilumina e dissemina a excelência? Poderia a auditoria evoluir mais uma vez, se tornando não apenas um mecanismo de controle, mas um ativo motor de inovação na gestão pública?